Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nossa, que desânimo. A paz do Senhor Jesus. Não fique olhando para quem está andando não, porque quem está andando certamente está trabalhando, amém? Abra sua Bíblia comigo, Josué capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite abençoada, onde nós estamos reunidos para exaltar o nome do Senhor. Quero falar nessa noite sobre o tema como vencer o desânimo. Tem alguém desanimado aí? Olhe para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está com cara de desanimado. Josué capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometia Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Verso 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê muito forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus, obrigado pela sua palavra. Fala aos nossos corações por intermédio dela. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro para que as mentes e os corações estejam voltados a Ti, e que o Senhor possa me usar para transmitir a mensagem do Senhor. Glorifica o Teu nome. Essa oração que faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto extraordinário da palavra do Senhor. Para quem não sabe, esse texto é o início do livro de Josué, obviamente, capítulo 1, mas não é o início da história de Josué. Josué, por muito tempo, ele serviu a Moisés. Josué, por muito tempo, ele foi o servidor de Moisés. Josué, por muitos anos que Israel peregrinou pelo deserto, ele foi um homem que estava ali, servindo Moisés, apoiando Moisés, aprendendo com Moisés. E Deuteronômio capítulo 34 narra para nós, o último capítulo antes de Josué, narra para nós a morte desse grande homem chamado Moisés. Moisés morreu. Moisés morreu sem assumir ou sem pisar na terra na qual o Senhor havia prometido. Pensa, Moisés sai 40 anos peregrinando, direcionando o povo. No deserto eles viram coisas extraordinárias, coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E Moisés não pisa na terra, mas agora o seu sucessor, esse homem chamado Josué, vai assumir o lugar de Moisés. E ele, aqui nesse texto, estava precisando de uma injeção de ânimo.
Nesse momento, Josué precisava de encorajamento por parte de Deus. Quem vai lá animar a Josué? O próprio Deus. Quem vai lá encorajar Josué a continuar? O próprio Senhor. Essas palavras que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao versículo 9, é Deus falando com Josué e encorajando e animando ele a continuar. Se nós olharmos a tradução ARC, que é Almeida Revista Corrigida, você vai perceber que a palavra esforça-te e tem bom ânimo no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9, aparece, olha só que interessante, esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7 aparece a mesma expressão, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Olha o versículo 9, não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo. Ou seja, em várias vezes aqui, o Senhor está dizendo para Moisés, esforça-te Josué, esforça-te Josué, tem bom ânimo. Em outras palavras, ele está falando assim, ó, acorda para a vida, encoraja, eu estou te encorajando a viver o que eu tenho para a sua vida. Josué estava prostrado, Josué nesse momento estava desanimado. Eu quero começar dizendo para os irmãos que você um dia estar desanimado é algo normal, amém? Você um dia passar, ou um período passar por desânimo, como Josué estava vivendo aqui, é algo normal. O que não é normal é você viver uma vida desanimada. Talvez você está nesse período da sua vida, onde circunstâncias têm te desanimado, situações têm te desanimado, tudo está contribuindo para desanimar você. Mas Deus, por intermédio dessa palavra, veio nessa noite falar ao seu coração, esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor é contigo. O Senhor, por intermédio dessa palavra nessa noite, veio te encorajar, veio te dar uma palavra de despertamento, para que você não fique prostrado, para que você não fique desanimado diante do quadro que você está vivendo. Por exemplo, dentro da palavra de Deus a gente vê vários momentos, não só no livro de Josué, mas a gente vê vários momentos Deus falando, e até mesmo o próprio Jesus nos evangelhos falando sobre isso. Por exemplo, João capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. E o que é que ele completa dizendo? Mas tende bom ânimo. O que é que ele está dizendo? Eu venci o mundo. Por que Jesus está dizendo para a gente ter bom ânimo? Porque certamente as adversidades da vida, situações e aflições da vida vão nos desanimar. Mas fique tranquilo, se você está debaixo da palavra de Deus e crer na palavra de Deus, as aflições do tempo presente vão passar. Deus vai fortalecer você, passar nesse deserto, essa luta difícil, e te dar força para chegar do outro lado. Em outros momentos da palavra de Deus, por exemplo, os discípulos estavam passando uma tempestade. Mateus capítulo 14, versículo 27, Jesus vem andando sobre as águas e ele se apresenta dizendo uma palavra. Olha o texto, mas Jesus imediatamente disse, tem bom ânimo. Por que eles estavam desanimados? Por causa das ondas, por causa da tempestade. Ou seja, a tempestade na minha vida e na sua vida tem poder de nos desanimar. As tempestades que passamos na nossa vida têm poder de nos abater. Situações difíceis na minha vida e na sua vida têm poder de nos fazer nos prostrar. Mas aqui Jesus está dizendo, é eu que vim socorrer vocês, e agora vocês não precisam mais ficar prostrado, ficar desanimado. Tenham bom ânimo, eu vim socorrer a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando do socorro, e eu quero te animar com essa palavra. Jesus vem andando sobre as águas para te socorrer. Ele veio nessa noite para tomar você pelas mãos e te dizer, não temas meu filho, eu sou contigo, aleluia. Em outros momentos na palavra, por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 22, Jesus vai curar aquela mulher do fluxo de sangue. E sabe o que Jesus fala para ela? Filha, olha o texto, voltando, vendo, disse, tem bom ânimo. Sabe o que está acontecendo com essa mulher? Ela adquiriu um cacuete de desânimo por causa do fluxo de sangue dela. Vocês acreditam nisso? 12 anos, um fluxo de sangue terrível, terrível, perdendo sangue. Aquela mulher era fraca e ela adquiriu um cacuete de desânimo. Cuidado, para que com as aflições contínuas na sua vida, você não adquira um cacuete de desânimo na sua vida. Quem está aqui comigo?
e esse desânimo faça parte todos os dias. Você acorda segunda-feira, já está desanimado. Chega na sexta, continua a mesma coisa. Meu irmão, cuidado com o cacuete do desânimo. Tem gente que você olha para a cara dele está escrito assim, desânimo. Tem essa mulher, pelo fato da sua saúde, a gente sabe que bom mestre, antes de curá-la, encoraja ela a ela ter bom ânimo, porque ela estava fraca, com certeza sem vida, sem força, sem ânimo algum para viver, e isso é normal. Então antes de Jesus curar, ele diz, saia desse abatimento, tenha ânimo, eu cheguei na sua vida e vou realizar o milagre. Outro texto interessante, irmãos, é de Mateus capítulo 9, do paralítico de Cafarnaum, onde Jesus olha para ele e fala assim, ele está na maca e Jesus fala assim, tenha bom ânimo. Ele está deitado ainda e Jesus está falando para ele assim, tenha bom ânimo, porque o fato de ficar muito tempo na maca fez aquele homem desanimar. Então eu quero só mesmo dar essa introdução para te ensinar que o desânimo não pode fazer parte da sua vida. Você pode estar desanimado hoje, você pode viver um tempo no desânimo, você pode passar no desânimo, mas o desânimo não pode morar na sua vida e na sua casa. E diante dessa palavra, irmãos, a gente precisa entender por que Josué está abatido. Primeira razão, Josué está agora sucedendo um dos maiores líderes que pisou sobre essa terra, Moisés, o legislador de Israel, o libertador de Israel, o amigo de Deus, aquele que viu Deus pela fenda da rocha, aquele que orou e Deus fez o mar abrir. Presta atenção, você acha que seria fácil um homem que a vida toda estava à sombra, debaixo do guarda-chuva de alguém, ali protegido, tranquilo, só vendo os milagres, coisas extraordinárias, agora esse homem morre repentinamente, acontece dele morrer, e aí Josué, Deus vai com Josué e fala assim, agora é contigo, Josué. Você acha que seria fácil isso? Não. Josué está desanimado, primeiro motivo, pela morte de um dos maiores líderes que existiram sobre essa terra. Assumir o lugar de Moisés, irmãos, não era uma tarefa tão fácil. Isso gerou no coração de Josué abatimento. Isso gerou no coração de Josué, às vezes, incerteza. Outro ponto que a gente precisa analisar sobre esse abatimento da vida de Josué é que agora a vida toda acompanhou Moisés e o povo, e ele sabia qual o povo que ele estava assumindo, Moraes. Ele sabia, Romário, qual o povo que ele estaria à frente. Um povo teimoso, um povo obstinado, um povo de dura serviço, um povo que você falava com ele, vai para a direita, aquele povo queria ir para a esquerda. Aquele povo que falava assim, a gente está com vontade de comer carne, Deus mandava as cordonices para alimentar e eles continuavam murmurando. Aquele povo que queria beber água, Deus falava assim, toca na rocha, a água saía e aquele povo continuava murmurando. É um desafio, irmãos, enfrentar e pastorear e liderar um povo rebelde e obstinado como aquele. Então eu acredito que Josué naquele momento está tremendo nas bases. E agora? Será que aquele povo vai me respeitar? Será que aquele povo vai me obedecer? Será que aquele povo vai me ouvir? Será que aquele povo, vai seguir as minhas ordens diante de Deus? Então isso fez Josué estar desanimado. Outro ponto importante, irmãos, é que Josué, ele tinha que lidar com os desafios que viriam pela frente. É interessante a gente pensar, porque lá atrás Moisés está diante do mar vermelho. Ele está diante do mar e Deus fala com ele, diga ao povo de Israel que marche. Ele toca no mar e fica aquela noite toda. Agora uma coisa, é você atrás de um homem de Deus e o homem de Deus na frente do mar, o mar abrir e você passar. Agora Josué tem que lidar com a realidade que ele tem que estar diante do Jordão, para o Jordão abrir e o povo passar. Ele está falando assim, será que o mesmo Deus que operou por intermédio de Moisés vai operar por meu intermédio? Talvez o desânimo que Josué estava enfrentando, talvez a frustração,
A falta de ânimo que Josué está enfrentando é de olhar para aquele grande desafio que ele tinha pela frente e falar assim: e agora? Será que eu vou dar conta? Será que o mesmo Deus que abriu o mar vai também abrir o Jordão? Então, ninguém melhor do que Deus, irmãos. Ninguém melhor do que Deus para trazer uma dose de encorajamento no seu coração. Ninguém melhor do que o Espírito Santo de Deus para trazer ânimo para a sua vida. Talvez você chegou aqui desanimado. Eu quero te dizer, Jesus está nessa casa para te dizer: meu filho, tem bom ânimo. Minha serva, tenha bom ânimo. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento, aleluia. Você pode dizer para alguém que está do seu lado o seguinte: fala para ele: meu irmão, creia que o Deus que foi com Moisés, Ele foi também com Josué, Ele também será contigo. Quantos creem nessa palavra? Deus será contigo diante das adversidades, situações, problemas que você enfrentará. Então a gente aqui está trazendo por que Josué está desanimado. Então, como eu disse, está desanimado pode ser uma estação, não sempre. Porque após isso, Vinícius, Josué se levantou. Após essa palavra de Deus ao seu coração, irmãos, é maravilhoso quando vem uma palavra de Deus para a nossa alma, para o nosso coração. Aquilo penetra no nosso interior. Opa, Deus está falando comigo, Deus agora está me mandando levantar. Eu quero que você, em nome de Jesus, creia nessa palavra, que o mesmo Deus que falou com Josué está falando com a Igreja Batista a Reviver. Tenha ânimo, se levante e vai viver o que Deus tem para a sua vida. Então, quando a gente olha o texto, a gente percebe que Deus precisou ir lá encorajar esse homem. E como eu estou dizendo, como vencer o desânimo, eu quero trazer aqui alguns pontos importantes. Como eu faço para vencer o desânimo, pastor? Talvez você entrou aqui desanimado. Talvez você entrou aqui sem força. Talvez a sua vida está para baixo, você está prostrado. Vou te dar uma receita. Versículo 1, olhe comigo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Irmãos, primeira receita para vencer o desânimo é tirar os olhos daquilo que te aflige. É muito difícil isso. Mas sabe o que tem causado aflição, desânimo em muitas pessoas? É manter os olhos fixos na crise. Se você olhar para a situação do país, você cai. Se você observar a situação que muitas das vezes nós estamos enfrentando, você desanima. Talvez você não vai nem abrir sua empresa amanhã. Olha para a situação. Olha como está. Diz a Bíblia no livro de Eclesiastes: quem observa o vento nunca semeia. Ou seja, quem está com o olho focado na crise, ele não vai viver o que Deus tem para a vida dele. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que Josué estava de olho, com o coração e os olhos voltados para a morte de Moisés. Moisés morreu. Talvez o que estava batendo no coração dele forte daquele dia é: Moisés morreu, Moisés morreu, Moisés morreu, e agora? Deus aqui está trazendo ao coração, depois da morte de Moisés, Deus está trazendo ao coração de Josué um ensinamento precioso. Moisés morreu, mas o nosso Deus continua no trono. O nosso Deus continua governando sobre tudo e todos. Você pode estar em crise no casamento, você pode estar em crise na sua vida financeira, você pode estar em crise na sua vida. Eu estou aqui para te dizer, o nosso Deus não perdeu o controle de nada. Quem crê nessa palavra, o nosso Deus continua no trono. Pessoas podem governar, pessoas podem dar decreto, pessoas podem dizer, mas o nosso Deus e o céu não entram na crise. Aleluia. Se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para as adversidades, um dia a crise chegou na casa de Davi, irmãos. 1 Samuel capítulo 30, versículo
de número 6, a Bíblia vai dizer que aquele momento de crise, veio os amalequitas e saqueou tudo que eles tinham. O povo falou até em apedrejar Davi. O povo falou que ia destruir Davi porque ele era o culpado daquilo que tinha acontecido. O texto diz no versículo 6: porém Davi se reanimou no Senhor. Todo mundo chora, todo mundo se prostra, todo mundo vai para o chão. Davi, ele encontra força para se levantar. Davi se reanimou no Senhor. Não é a Igreja Batista Reviver que tem poder de te animar. Não é um culto de domingo que tem poder de te reanimar. É a presença de Deus sobre a sua vida. E se ela vier, você sai daqui diferente. Se ela vier sobre a sua alma nessa noite, você sai daqui transformado para a glória de Deus. Então Davi se reanimou no Senhor. Irmãos, é interessante a gente observar que as crises, elas chegam repentinamente na nossa vida. A crise na minha vida, na sua vida, ela chega sem mandar mensagem. A crise na sua vida e na minha vida não são como nossos amigos que querem tomar um café com a gente e mandam uma mensagem dizendo: vou passar na sua casa para tomar um café. Não, a crise ela chega sem mandar mensagem. A crise ela chega para qualquer um, a qualquer momento e a qualquer hora. A crise chegou para Josué. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? O que você vai fazer é se levantar e crer que existe um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Primeiro ponto: tire os olhos da crise. Versículo 2, olha o que o texto diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem está aqui comigo? Versículo 2, irmãos. Deus está falando para Josué assim: Josué, dispõe-te. Primeira coisa que você precisa para vencer o desânimo: tirar os olhos da crise. Segunda coisa, disposição. Irmãos, você precisa, para vencer o desânimo, disposição. Deus está falando para Josué, versículo 2. Olha o texto: dispõe-te. Em outras palavras, ele está falando com Josué assim: Josué, levanta-te, tenha disposição, não fique aí prostrado. Ó céus, ó terra, o que será de mim? E agora, o que vai ser diante dessa crise, diante dessa situação? Irmãos, se você não tiver disposição, nunca, guarde isso que eu estou falando, disposição com Deus, nunca você vai viver coisas extraordinárias com o Senhor. Você tem disposição muitas das vezes para as coisas suas, para as coisas dessa vida, para as coisas dessa terra, até mesmo para ganhar dinheiro. Mas e a disposição para Deus? Para as coisas de Deus? Deus está te aguardando, meu irmão. Deus está aguardando você tomar um posicionamento diante dEle. Então é necessário disposição para que vivamos o que Deus tem para nossas vidas. É necessário disposição para a obra de Deus. Como você quer ser levantado se não lê Bíblia, se não ora, se não busca? Ah, mas isso aí, pastor, eu não quero isso para a minha vida. Mas você só vai viver coisas extraordinárias com Deus a partir do momento que você se dispor. Deus fala com Jeremias: Jeremias, dispõe-te, Jeremias. Quando ele vai usar alguém, ele requer disposição. Se você quer ser usado por Deus, é necessário disposição. Disposição para viver coisas grandes com o Senhor. Deus está falando para Josué: Josué, prostrado eu não uso ninguém, para baixo eu não uso ninguém. Erga a cabeça, meu filho, se levanta, vai à luta. Eu tenho algo poderoso para manifestar na sua vida. Eu tenho algo poderoso para realizar no seu coração. Parece que eu estou pregando para alguém aqui, e alguém está ouvindo essa palavra nessa noite, e essa palavra precisava ser o seu coração nessa noite. Deus está dizendo para você, meu irmão, que entrou nessa casa nessa noite desanimado: vai à luta, meu irmão. Se disponha para viver o propósito de Deus na sua vida. Não pare por aí. Não deixe que as lutas te aflijam. Não deixe que as lutas façam você ficar prostrado. Não deixe que as circunstâncias momentâneas abatam você. Disponha. Fale para a pessoa que está do seu lado: você precisa de disposição. Está animado?
Versículo 5. Outra receita. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Outra receita para vencer o desânimo, irmãos, é crer que Deus está contigo. Confie na presença de Deus. Josué agora precisava crer nessa palavra que Deus estava afirmando. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Nos dias mais sombrios da nossa vida, nos dias mais difíceis da nossa vida, nos dias de maior desânimo, que talvez você quer pegar o balde, chutar ele e dizer assim: eu não quero mais nada, vou pegar o carro, vou sair, vou viver longe de tudo e de todos. É nesse tempo que Ele se mostra presente, aquietando o nosso coração, acalmando a nossa alma e dizendo para mim e para você: meu filho, calma, eu não vou te deixar. As lutas têm feito com que você fique desanimado, fique prostrado, mas eu sou contigo. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele te viu lá quando você estava debaixo da figueira, assim como Filipe, Natanael. Aleluia. Oh, meu amado, você precisa crer que nos momentos de aflição da sua vida, nos momentos de desânimo na sua vida, Ele é um Deus presente. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Deus está dizendo para alguém: oh, meu filho, eu não vou te deixar. Creia que Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Todos os dias não são os dias bons. Todos os dias não são os dias que nós estamos lá em cima no monte. Todos os dias são os dias que nós estamos no vale. Os dias são os dias que nós estamos no hospital. Os dias são os dias que as coisas não acontecem da maneira que esperamos. Os dias são os dias da enfermidade bate na porta da nossa casa e a gente fala assim: ah, meu Deus, o que será de mim? Esses são os dias que Deus vem dizendo assim: meu filho, eu estou aqui. Eu sou o seu auxílio, eu sou o seu ajudador. Eu sou a sua sombra, eu sou a sua direita. Ninguém poderá resistir você, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você pode levantar a mão que eu vou profetizar essa palavra nos dias mais sombrios da sua vida. Deus se mostra presente para você, se revela, se manifesta. Ele vem como um bálsamo e diz: meu filho, creia, porque eu estou aqui. Aleluia. Irmãos, quando nós nos apropriamos dessas verdades da palavra de Deus, dias mais difíceis, Fábio, Ele vem trazendo consolo, trazendo paz. Aí Ele vai dizer: a paz que eu vos dou o mundo não pode dar. Irmãos, nos dias mais difíceis, que você olha para um lado e para o outro, e agora? Sumiu todo mundo, acabou os amigos. O bom amigo, Espírito Santo, vem cumprindo essa promessa. Eu não te deixo. Teve momentos da sua vida que você não soube nem o que fazer. O bom amigo veio. Aí você vai para ele, ele vai para você. Eu vim aqui, meu filho, te socorrer. Você está passando essa tempestade, eu vim te dizer que sou eu. Aleluia. Tem alguém aqui que crê nessa palavra? Para você vencer o desânimo, você precisa crer na presença de Deus. Quando a presença de Deus vem, ela joga por terra o desânimo, faz você um campeão, faz você vencer, faz você acreditar naquilo que você não estava vendo nada. Então a presença de Deus, quando vem, meu irmão, você chuta a cabeça do diabo e fala assim: sai da frente, Satanás, porque eu estou vencendo. Eu não estou vencendo a minha força, eu estou vencendo a força de Deus. Quantos creem nisso? Então o que Deus está prometendo para Josué aqui é que ele seria com Josué.
A presença dele não faltaria. Pode faltar tudo, só não falta a presença. Então, o primeiro ponto, a gente tem que tirar os olhos da crise, ter disposição, confiar na presença. Olha o versículo 6. O que Deus vai continuar falando com Josué? Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Irmãos, em tempos de desânimo na nossa vida, nós precisamos crer nas promessas. Deus agora, no versículo 6, Ele está dizendo para ele assim: meu filho, anima, seja forte, anima, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento, eu falei lá atrás, mas eu vou cumprir por intermédio da sua vida. Você precisa crer nas promessas. Para a gente vencer o desânimo, você tem que crer na palavra. Fé, irmãos, é crer na palavra, é ouvir e obedecer a palavra, é colocar a palavra em prática, é trazer para o seu coração as verdades contidas na palavra. Sabe, irmãos, quando eu olho para isso, isso me traz uma alegria tão grande, porque isso me remete a algumas coisas. Primeira palavra que eu preciso crer, palavra de Deus. Quantas são as promessas de Deus? Tem por Ele o sim e o amém. Aqui, irmãos, é um livro com incontáveis promessas. No momento do desânimo, vá para esse livro e creia nas promessas que aqui estão contidas. Você precisa crer na promessa. Você precisa se apropriar das promessas, debruçando em cima desse livro, voltando o seu coração a ele, crendo no sobrenatural que aqui está declarado. Você também precisa crer nas promessas que Deus usou pessoas para falar com você. Tem momentos de abatimento na minha vida, de desânimo na minha vida. Vocês acham que eu não passo? Eu passo. Tem momentos de desânimo na minha vida que eu lembro das promessas. Que bálsamo que traz, irmãos, que Deus falou comigo há muitos anos atrás. Aquilo traz um renovo tão grande, tão especial no meu coração. Às vezes as pessoas olham: será que o pastor passa desânimo? Passa também. Tem uma diferença. Eu não fico contando historinha triste para ninguém ficar com pena de mim. Vocês nunca vão ver eu aqui na igreja de cara feia, porque hoje eu posso estar abatido, mas amanhã é outro dia, e eu confio nas promessas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia. Nós precisamos crer nisso. O que Deus falou ao nosso respeito, falou com a gente. Um dia eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida. Eu falei assim: Deus, seja o que Deus quiser, ministerialmente falando, a voz doce e suave do Espírito de Deus: meu filho, calma, aonde você for e colocar as mãos, eu serei contigo. Irmãos, que coisa gostosa é crer e ouvir essas promessas da parte de Deus. Você precisa crer na Bíblia, precisa crer que talvez um dia Deus usou alguém para te dar uma palavra que foi de destino para a sua vida. Lembra dessas promessas no momento do desânimo? E precisa crer também naquilo que Deus falou com você. Pastor, nunca ouvi. Então vai preocupar com o seu relacionamento com Deus aí, ou então arrumar um cotonete espiritual para você passar a ouvir. E Deus fala, Deus age, Ele vem, Ele opera. Para você vencer o desânimo, é necessário você crer na palavra de Deus. Olha o verso 7. Tão somente ser muito forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Quer vencer o desânimo?
é Bíblia na mão. Tem uma receitinha básica aqui. Sabe qual é o horário que a gente deve meditar? De manhã e de noite. Só isso. Quantas vezes nós abrimos o WhatsApp no dia, o Instagram no dia e não abre a Bíblia em casa mais? Lemos notícia de tudo. Tem gente que acompanhou online a caminhada do Nicolas Ferreira. Nada contra, irmãos. Acompanhou a semana toda. O Nicolas Ferreira está em tal lugar. E a Bíblia, você abriu quantas vezes? Tem gente que abre o celular, sabe a notícia de todos os jogos agora. Pode perguntar aí. Quanto está o Flamengo? Tem gente aqui dentro que sabe. O Fluminense ganhou. Não sei não, estou brincando. Irmãos, abrimos o celular toda hora, sabendo da notícia do mundo. E Deus está dizendo para Josué: Josué, se você quer vencer isso, medita na lei de dia e de noite. É só 2 momentos. Não precisa meditar mais não, de manhã e de noite. Sabe qual que é o nosso problema? Queremos saber de tudo, menos da vontade de Deus. Deus está dando uma receita para Josué. Josué, você precisa, para ser bem sucedido, observar a palavra de Deus, andar na lei, meditar na lei, dela não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Observar os mandamentos do Senhor, andar nos mandamentos do Senhor. Nós precisamos crer, irmãos, nessa verdade para a minha vida e para a sua vida. Deus está trazendo para o meu e o seu coração. Se quisermos vencer o desânimo, vá para a palavra de Deus. Vai meditar, vai ler. Enquanto você lê a Bíblia, lê a sua vida. Enquanto você medita, a sua vida é transformada. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus traz ânimo. Irmãos, o salmista no Salmo 119 tem um trecho que eu não vou saber o versículo. Ele fala assim: eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu tenho meditado na lei. O salmista também vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, quando nós meditamos na palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na alma a ponto de dividir juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, é a palavra. Quer vencer o desânimo? Vai ler a Bíblia. Encoraja esse irmão aí. Pergunta a ele quantas vezes ele leu a Bíblia essa semana. Pastor, eu não tenho meta, eu não tenho foco, eu não tenho nada. Vou te ajudar então, olha aqui para mim. Quer ler a Bíblia toda? Entra no grupo do Vinícius. O ano todo lendo a Bíblia, todo dia à noite tem os capítulos que é para serem lidos. Tem as explicações daquilo que foi lido, que vai ser lido ou que foi lido naquele dia. Irmãos, meta. Você tem meta para emagrecer, você tem meta para fazer tudo, só não tem meta para ler. Tem meta para tudo, só não tem meta para aproximar de Deus. Para vencer o desânimo, precisamos ir para a Bíblia. Outro ponto, versículo 8. Não cesse de falar do livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Outro ponto, se você quer vencer o desânimo, é necessário obedecer. Deus está falando assim para Josué: medita, mas obedeça. Tenha cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, fica ali. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a gente, pelos nossos métodos, a gente vai vencer o pecado, vai vencer situações difíceis que nos assolam. Não é pelos métodos. Quem está aqui comigo? Não é pela nossa força, é em obediência à palavra de Deus. Ele está falando assim, ó: se você meditar e andar em obediência. A Bíblia não manda orar, por que você não está orando?
A Bíblia não manda congregar, por que você não está congregando? A Bíblia não manda a gente jejuar, por que a gente não está jejuando? Aí você quer vencer as situações que a Bíblia está dizendo como imperativo para nós, e querendo ter sucesso na vida cristã. Não se tem sucesso quando quebramos princípios. Não se tem êxito na fé. Não conseguimos prosperar na fé. Não somos abençoados na fé se não observarmos os mandamentos da lei. Então nós temos que voltar o nosso coração. E para vencer o desânimo é necessária a obediência. Alinha sua vida com Deus. Se você alinhar sua vida com Deus, irmão, você vai prosperar, você vai ser abençoado. E a última coisa, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A última coisa que para você vencer o desânimo é ser forte e corajoso. Você tem coragem de viver o que Deus tem para a sua vida? Quero te perguntar nessa noite: você tem coragem de viver o que Deus tem para a sua vida? E dizer assim: Deus, pode me usar. A partir daquele momento a vida de Josué mudou, irmãos. Se você conseguir ler o capítulo 1 e o 2 de Josué, vai te dar um panorama da história de Josué. Porque a partir do versículo 10, eles já começam a preparar para atravessar o Jordão. Se Deus não vai lá e não sacode Josué e fala com ele assim: acorda para a vida, ele estava lá até hoje. Ei, tem coisa que depende de mim e de você se levantar. E Deus está te perguntando: você tem disposição? Você tem disposição para viver o que eu tenho para a sua vida? Ser forte e corajoso. Não temas, eu vou contigo. Eu vou te ajudar. Eu vou te capacitar. Eu vou te levantar. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Espírito Santo. Tem pessoas que entraram nessa casa nessa noite precisando de vida. Aleluia. Tem pessoas nessa casa nessa noite que precisam ouvir como Deus disse para Josué. E Deus te trouxe aqui para te encorajar, meu irmão. Deus tem algo para fazer na sua vida. Você só precisa ter coragem. Espírito Santo, aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui, fecha os seus olhos. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso
preciso do teu olhar. Você pode levantar as suas mãos. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando dessa palavra, e eu quero encorajar você. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos encorajar você a viver o que Deus tem para a sua vida. Josué, um homem de Deus, precisou ser encorajado por Deus. E Deus te trouxe nessa noite, neste lugar, para encorajar você e dizendo para você: meu filho, se levante, porque eu tenho algo precioso para fazer na sua vida. Você está precisando de encorajamento, de um toque da graça de Deus, de um renovo da parte do Senhor. E Deus me mostra pessoas que talvez chegaram aqui desanimadas e estão precisando de gás para continuar. Essa palavra já serviu como vida para o seu coração, mas agora eu quero orar com você e por você. Saia do seu lugar e eu quero orar pela sua vida. Você que está passando um momento de desânimo, você que está passando situações difíceis na sua vida, Deus, por intermédio dessa palavra, veio aqui para te dizer: meu filho, eu sou com você. Aleluia, Deus é contigo. Deus é com você, meu irmão. Pode crer nessa palavra, Deus é contigo. Eu quero convidar os obreiros que nos ajudem aqui a orar. Dobre o seu joelho aqui. O Espírito Santo vai visitar pessoas. O Espírito Santo vai visitar corações nessa noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está trazendo renovo aqui. O Espírito Santo está trazendo renovo aqui em corações. Em nome de Jesus, os obreiros aí, os irmãos, nos ajudem a orar, estendendo as mãos. Espírito de Deus, aleluia. Espírito da verdade, Espírito Santo, opera, Senhor. Em nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você precisa de força para continuar. E essa palavra veio para o seu coração nessa noite. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus está liberando essa palavra ao coração de alguém aqui. Você precisa de força, porque Deus tem algo precioso para a sua vida. Espírito Santo. Tem gente sobrando aqui. Se você quiser vir receber uma oração, sai do seu lugar, porque tem obreiro de sobra aqui hoje. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que fortaleça esses irmãos. Nós pedimos ao Senhor que visite esses irmãos. Nós pedimos ao Senhor que libere uma palavra de vida, de ânimo, de encorajamento, de força, de graça. Deus, que o Senhor renove as forças dos seus filhos. Vai jogando por terra, meu Pai, todo desânimo. Vai jogando por terra tudo aquilo que tem afligido a alma deles. Deus, visita o teu povo nessa noite. Visita a tua igreja nessa noite. Espírito Santo, em nome de Jesus, opera nessa noite em cada coração. Pai, eu oro pela igreja do Senhor, Pai. Encoraja a tua igreja, Pai.
Assim como Josué precisava de encorajamento, encoraja a tua igreja, Senhor, a viver a tua vontade, a atravessar o Jordão. Aleluia. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa trazer sobre o coração dos seus filhos esse renovo, em nome de Jesus. Receba da sua vida renovo. Seja abençoado em nome de Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Sem ânimo não tem como atravessar o Jordão. Sem ânimo não tem como viver o que Deus tem para a sua vida. Ei, olha para mim. Sem ânimo não tem como viver coisas grandes com Deus. Josué precisou se levantar no ânimo e na força de Deus para viver coisas extraordinárias. Fale para a pessoa que está do seu lado: sem ânimo não vai. Aleluia. Nós vamos encerrar cantando. Bem sei eu, canta aí. Aleluia. Levante as suas mãos e cante. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser. Deus está visitando pessoas aqui. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Você pode levantar suas mãos e cantar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Oh Senhor, nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nessa verdade, Senhor. Nós cremos nisso que cantamos nessa noite, porque os teus planos não podem se frustrar. Cante. Nem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Olha o que ele vai dizer, ó. Eu estarei contigo, filho, quando passares pelo fogo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ele está dizendo que é com você. Ele está dizendo que é com você nessa luta. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo,
está balançando. Olha quem vem, ó. Mas olha quem vem aí. Parece que é Jesus. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo. Sou eu dono do mar. Quantos creem nisso? Esforça-te, tem bom ânimo. O teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Uma semana de vitória, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você aplauda o nome do Senhor. Quem ordena e os milagres acontecem. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Não, não, só porque estás comigo eu posso clamar. Já veio fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. E se eu posso clamar e ver se vem me ajudar, e ver se vem me ajudar. Crê que amanhã vai ser bem melhor. E só porque estás comigo